saindo de dublê, né, de corpo, para virar uma atriz. E eu não sei se foi o corpo, porque eu me lembro que eles falavam muito isso, que precisava ser uma mulher com contornos, e eu era muito magra e muito forte na época, e eles queriam uma Vênus de Botticelli, né, a referência daquela Vênus de Botticelli. Fala galera, aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. Sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar, porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos, divulgue os nossos vídeos, divulgue a nossa vaquinha, que você também vai estar contribuindo. Então vamos lá, vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. Quando eu cheguei em São Paulo, a minha trupe de acrobacia começou a fazer eventos, né, como dublês, participações no Fantástico, de descobrimento de coisas, e eu comecei a me apaixonar por essa coisa do teatro, de ser dublê, esse lado. E eu não sei exatamente como que chegou em mim, porque na época eu estava começando a trabalhar como atriz mesmo, eu estava saindo de dublê, né, de corpo, para virar uma atriz. E eu não sei se foi o corpo, porque eu me lembro que eles falavam muito isso, que precisava ser uma mulher com contornos, e eu era muito magra e muito forte na época, e eles queriam uma Vênus de Botticelli, né, a referência daquela Vênus de Botticelli com cintura fina, quadril grande, e tal. Eu falava, nossa, mas... E aí me indicaram, uma pessoa de casting na época, que eu estava fazendo o casting de um outro filme, me indicou para esse clipe, e eu peguei, e fiquei meio... sem entender. Quando eu vi a produção do clipe, eu entendi exatamente o que eles queriam, a coisa da redoma, da referência da Vênus de Botticelli, e amei, que eu falei, tá, eu acho que tinha a ver comigo mesmo. Então, uma história para chegar até aqui, né? Certo. E você conhecia a banda Angra antes, o André Matos? Você... Na hora que te convidaram, você falou, não, pô, que legal, é uma banda que eu sei o que é. Você não fazia ideia do que era. Eu já tinha ouvido falar, mas eu até brinquei no meu post, eu era uma garota bem bossa nova na época, assim, eu, super Tom Jobim, super nessa vibe, João Gilberto e tal. E quando me chamaram para fazer, eu falei, eu preciso dar uma estudadinha, né, porque eu vou pagar esse mico de chegar lá e não saber quem são esses caras, né. Mas eu já tinha ouvido falar da banda, porque tinha uma amiga muito heavy metal na época, era completamente apaixonada por isso. Quando eu falei pra ela, ficou louca, enlouquecida, eu falei, esses caras são legais, eu vou dar uma olhada. E aí eu ouvi na época Holy Land, que foi um CD que eu falei, nossa, que é esse trabalho desses caras, meu, porque eles transformaram tudo aquilo, pra mim, era só uma guitarra distorcida do metal, que eu não conhecia absolutamente nada, com uma brasilidade, com uma magia, uma coisa, eu falei, nossa, esses caras são incríveis. Então, quando eu já cheguei, quando eu ouvi Make Believe, falei, meu Deus, que música mais linda, e já me apaixonei, não pelo heavy metal, é engraçado isso, eu não sempre falo, me fala aí outro nome, eu falo, sei lá, Metallica, eu não fui ouvir outras coisas, eu só fiquei ouvindo Angra, eu na época fiquei apaixonada pelos caras, assim, e foi muito legal, assim, foi um grande barato, foi uma coisa que abriu minha cabeça para esse tipo de música que eu não é que eu não gostava, eu nunca tinha ouvido. A gente fica naquele estilo que se você gosta de samba, você ouve só samba. Se você gosta de sertanejo, você ouve só sertanejo, né? E eu tava nessa coisa MPB, que eu fui criado ouvindo MPB, então para mim era essa linha. E foi muito legal, porque eu comecei a ouvir mais músicas internacionais, músicas em inglês, e abriu minha cabeça bastante, assim, para o futuro que viria, que é, hoje em dia, que a minha filha também é compositora e começou a compor músicas em inglês e rock. Então, falei, nossa,
Então, o que eu me lembro que foi acho que em 96, né? Faz mais de 20 anos. O que eu me lembro que era para ser um dia só e acabou ficando 2, porque a produção era super complexa. Assim, naquela época não tinha filtros, colors, X, Y. Então, eu me lembro que eu cheguei no lugar e aí eles falaram, pode tirar a roupa inteira. Oi? Já sabia que era uma cena nua, mas aí Mas você eu foi tinha comunicado engraçado. isso antes? Foi comunicado Foi antes? comunicado, eu sabia, mas Ah, eu não sabia que eu ia chegar lá e ia ter que ficar, tipo, já chegar pelada, entendeu? Eu falei, vou chegar, vou nossa. gravar, não. Mas o que aconteceu é que na época não tinha filtro. Então, Uhum. por alguma coisa na minha cabeça, eu peguei e coloquei um hobbyzinho dourado que eu tinha de bolinha. Eu falei, vou levar isso, porque numa dessa hora que eu for entrar, eu nunca tinha feito nada nua, nunca tinha, imagina, né? Nossa, meu Deus. Aí eu falei, vou levar esse hobbyzinho, que de repente eu vou até a cena, assim, tiro, gravo, que tem que gravar, boto o hobbyzinho e vou embora. Claro. Só que eu cheguei, eles falaram, pode tirar tudo, porque não pode ter marca no seu corpo, marca do sutiã, marca da calcinha, porque na época não tinha retoque, não tinha, Claro. talvez retoque para foto, mas para vídeo não existia isso ainda, né? Então eu cheguei, já tive que ficar com esse roupãozinho o dia inteiro, e era para gravar num dia só, e no fim só de produção da minha parte, que tinha uma make super elaborada, com detalhes assim minuciosos. Tinha um negócio, uma extensão no meu cabelo que era exatamente a cor do meu cabelo, que ia até o pé. Eu não sei se vocês viram no detalhe do clipe. Então, não só o meu era muito, muito produzido e muito cheio de detalhe, como a senhora que fazia, quando eu me transformava em senhora, tinha que ser exatamente igual a mim. Né? E eu me lembro que eles tiveram uma dificuldade imensa, porque eu sou super alta, eu tenho 1,75 m. E a senhora era mais baixinha. Então, tipo, eu tive que fazer a cena algumas vezes para poder equalizar exatamente, porque era tudo meio que na unha ali. Eu não sei como é que foi feita aquela produção, aquela computação gráfica ali, mas aquilo não existia. Aquilo era uma E coisa. nada daquilo foi Nossa, maquiagem. Nada daquilo foi maquiagem. Foi tudo computação gráfica. tudo computação Envelhecimento. gráfica, eu acho, assim. O envelhecimento foi, mas assim, a minha make tinha que ser exatamente igual a da senhora que era que estava Claro. fazendo comigo. Ah, não, tinha uma Então, atriz que era a tipo, senhora. tinha uma atriz que era a senhora. Não fui Ah, eu eu que virei achei que era. velha. Ah, olha, Não, isso é não existia interessante. isso. Não Olha, eu existia achei que isso na de época. repente uma maquiagem tinham feito você ficar mais velha. Então não é você, é uma Não, senhora. Aí, ó, isso eu é não uma sabia, hein? Olha que senhora. legal. É uma senhora. Mas eu lembro que quando eu fui gravar, alguém me falou, eles são meio famosos, assim, então, tipo, são mais estrelas, assim, eu fiquei meio na minha, assim, não fiquei. Mas na hora que eles chegaram, já chegaram conversando, dando risada, batendo papo, e o André foi o mais simpático de todos comigo, pelo menos. Você já sentou ali e falou, a gente pode tirar uma foto? Eu tirei uma foto com eles, assim, tirei algumas fotos, mas aqui, no meu HD, eu só tinha uma foto, porque quando aconteceu da passagem do André, né, e eu fiquei tão chocada, assim, porque, nossa, um cara tão cheio de vida, um artista incrível, um super cantor, eu fiquei tão passada que eu fui procurar o vídeo para ver de novo, assim, e aí eu fiz um comentário, acho que a Cintia até estava comentando que a produtora me achou nesse comentário, eu fiz um comentário contando um pouco do que eu estou contando aqui para vocês, né, Uhum. e nossa, e foi uma chuva de comentários das pessoas curtindo, agradecendo de eu ter contado a história, e foi muito legal, assim, esse contato com esse pessoal, porque eu pude reviver esses momentos que a gente gravou ali, que a memória vai apagando aos poucos, né? Então eu falei, nossa, eu queria estar com as minhas fotos do Angra aqui na Austrália para poder mexer um pouco mais, para lembrar mais dos músicos, quem falou o quê, mas eu não conseguia. Na questão da gravação, Mari, você falou que você teve que tirar a roupa e tudo mais. Quantas pessoas tinham no estúdio? Porque geralmente a gente fica sabendo, né, que quando tem essas fotos de nu e tudo mais, é o mínimo de equipe possível dentro de um estúdio para a pessoa se sentir mais confortável, né? Ainda mais no teu caso, que como você falou, você não estava acostumado com esse tipo de trabalho. Então, assim, quantas pessoas tinham quando você teve que ficar totalmente nua em cena? Olha, tinha pouquíssima gente, acho que, sei lá, umas 4 pessoas, 5 no máximo. Eu lembro que a maquiadora ficou o tempo inteiro, porque tinha que ajustar coisas de brilho no olho, alguma coisa assim. O diretor tava, acho que o diretor de fotografia, pouquíssima gente ficou na hora da cena mesmo, assim.
Mas eu me senti super à vontade. A equipe, eu me lembro que a equipe era muito tranquila, eles eram muito, assim, respeitosos, sabe? Não só os que estavam na cena, como os meninos mesmo da banda, quando chegaram para conversar, falaram, nossa, você que vai ser a atriz, que vai fazer que vai se transformar e tal. E eu lembro que a conversa ficou muito nessa parte mais. Você sabe que a Vênus de Botticelli, ela significa isso, significa aquilo. Ficou uma conversa bem bacana, assim, na parte artística do clipe. E eu achei. Eu não sabia muito o que esperar, porque eu estava super tensa por ter que fazer um nu, eu nunca tinha feito um nu. Mas assim, eu me lembro que como eu fiquei o dia inteiro lá com eles e batendo papo e fiquei muito à vontade, assim, muito à vontade. Não foi uma coisa que me incomodou, não, de verdade. E eu me lembro que depois de um tempo, eu ainda trabalhei como atriz. Minha filha nasceu em 98. Eu trabalhei como atriz mais uns 4, 5 anos. Depois eu trabalhei como produção, virei produção. Quando eu virei produção, eu não contava do clipe para ninguém. E eu trabalhei na produção, mas não por nada, assim, eu não contava porque, sei lá, na minha cabeça eu tinha que virar outra coisa. Eu não falava nem que eu era atriz, nem que eu fugi pro circo, eu não falava, contava nada dessas histórias. Eu era produção, ia lá, fazia meu trabalho, ia embora e acabou. E eu me lembro que numa das reuniões, isso foi muito bom, a gente estava num brainstorm lá na agência e tal, eu sou produção de eventos, né, e a gente falando de não sei o quê, e por algum motivo, um dos caras que estavam, tem muito diretor de arte que é músico, né, o cara virou e falou, nossa, meu, eu sei, o Angra soltou uma clipe, ou Xamã, não sei o quê e tal, e o meu chefe na época sabia, por algum motivo ele me tinha visto, eu não me lembro por que ele sabia. Mas aí esse menino começou a falar, esse menino tinha, na época, eu tinha uns 30, 35, e ele já tinha, sei lá, uns 23. Ele estava descobrindo Angra, Xamã, estava descobrindo esse mundo, não sei o quê. Ele falou, cara, esses caras têm uma música linda, tem um clipe lindo, não sei o quê. E eu tava vendo um clipe, meu, dos anos 90, no final dos anos 90, um clipe que chama Make Believe, eu já gerei inteiro. Eu falei, ai, meu Deus, vai chegar em mim, isso vai espirrar em mim. Cara, tem uma mina linda, cara, que ela se transforma em velha, meu. E não sei o que, não sei o que, não sei o que, e assim, ó. E meu chefe já do outro lado da mesa começou a rir, né? Começou a rir. E eu, na época, tava com 100 quilos, eu tinha tido um problema hormonal seríssimo, eu tava com 100 quilos. Então, nunca ia chegar em mim, né? Aquela história nunca ia vir pra mim. Só que meu chefe, ele não se controlou, ele falou, meu, se eu te falar que essa mulher linda, maravilhosa do clipe está nessa sala agora, eu falei, o moleque ficou roxo, assim, roxo. Quem que é? Quem que é? E todo mundo ria e fazia assim pra mim. Eu falava, não é, não é, não é. E aí eu lembrava do meu amigo lá no passado falando, meu, você vai aparecer nua num clipe. E quando você for velhinha, eu falava, ai, tinha razão, ele tinha razão. Quando a gente faz um trabalho que marca a vida da gente dessa forma, e tipo, e você para de fazer, né? Porque se eu tivesse continuado trabalhando como atriz, provavelmente isso ia reverberar de algum jeito, mas eu interrompi minha carreira por 20 anos, né? Eu comecei a trabalhar como atriz de novo aqui na Austrália, com produção e como atriz aqui, fazendo peça infantil, fazendo umas coisas diferentes. E você consegue reviver essa história de novo, te rejuvenesce até, você fica até sabe, é muito mágico, assim. Eu nunca imaginei que ia ter esse tipo, eu sempre lembrava do comentário do amigo, quando você ficar velho, vão falar que você estava pelado no clipe, vão falar não sei o quê.